De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, a saúde não é simplesmente a ausência de alguma doença ou enfermidade, mas um conjunto de elementos que configuram o bem-estar físico, social e mental. Estes elementos equilibrados e juntos fazem com que a saúde do ser humano estabelecida seja realizada da melhor forma, para que a gente tenha o melhor desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro e também dentro de casa. Pensando nisso, nós vamos conversar hoje com a psicóloga e neuropsicóloga, aliás, Tami Marchiori, que vai trazer informações importantes a respeito do check-up mental. Muitas pessoas vão ao médico para fazer o check-up físico todos os anos, mas acabam se esquecendo dessa importante particularidade do nosso interior, chamada mental. Não é isso, Tami? Isso mesmo. Obrigada por me receber, Henrique. Meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga. Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga, sou membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e tenho o curso de neurociência pela Harvard. E a gente está aqui para falar e tratar dessa questão mental que é tão importante, as pessoas acabam deixando isso um pouco de lado, a gente trata do problema de coração, do problema da diabetes e acaba deixando isso de lado. Muita gente acha que os problemas mentais são frescuras, né? E é muito importante a gente abordar esse assunto hoje. Sem dúvida. Também eu queria começar essa entrevista perguntando para você, porque o mundo está sempre se transformando, né? Sim. Então a nossa sociedade hoje nem se compara com o que era no século passado, quanto menos ainda há 10 anos de diferença que a gente tem hoje, com o advento da tecnologia e tantas outras Sim. coisas. Quais são hoje os principais transtornos mentais das pessoas que têm relatado ou passado pelo seu consultório? No meu consultório, eu atendo muitas pessoas com depressão, com ansiedade, que são também os transtornos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que são os que estão mais afetando a vida das pessoas. Eu atendo muito isso no meu consultório, também muitas pessoas com déficit de atenção e hiperatividade. Muito bem. Então, depressão e ansiedade têm crescido muito, né? Muito, muito. Que são correlatos ao estresse, né? Em geral, você vê uma pessoa com ansiedade, ela também tem um nível de estresse elevado, né? Isso tá sempre andando e caminhando juntinho. Para você ter ideia, a Organização Mundial da Saúde falou que até 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo inteiro. Então, não tem nada, né, que vai afetar tanto a vida das pessoas como a depressão. Sem dúvida. Inclusive, o que as pessoas precisam se atentar hoje em dia é as formas que elas evitam os problemas, né? Não remediar depois, que o próprio nome já diz, né? Remédio vem depois. Então, saber identificar a importância de viver bem, né? Sim. Porque às vezes a gente até sabe que tá com algum mal-estar, tem alguma coisa ruim acontecendo, eu tô muito incomodada, tô refletindo isso nos meus familiares, tô muito ansioso, mas a gente acha que vai dar um jeito, que daqui a pouco isso vai melhorar, né? E na verdade, se espera muito, isso pode piorar, você pode ter que tomar uma medicação, como ele falou, ter que fazer um tratamento mais longo. Então, assim como as questões físicas, a melhor coisa é prevenir sempre. Sem dúvida. Eu falei no começo da entrevista e até aprendi com você, viu, gente? Eu não sou essa inteligência toda não, eu aprendo, tá? Os 3 elementos, né? A gente tem a questão física, mental e social. Isso. É muito importante a gente saber o equilíbrio destas 3 funções, né? Tem que caminhar junto, né? Então, se a gente cuida da nossa saúde física, se alimenta bem, faz exercício, né? Tá sempre fazendo os exames preventivos necessários para a nossa saúde física, automaticamente isso vai refletir na nossa saúde mental e vice-versa. Porque se a gente tá tudo ok com a saúde física, mas tá brigando em casa, tá estressado no trabalho ou fica trabalhando 15 horas por dia, isso vai refletir na sua saúde física, né? E a parte social que é importante para todo mundo também, né? Como você tá nos seus relacionamentos. A gente sabe que os relacionamentos tomam uma boa parte da nossa vida e da forma que a gente se sente, que a gente se enxerga. Tudo isso tem que estar equilibrado para a coisa funcionar e fluir bem. Sem dúvida. Também eu tenho a impressão, às vezes, de que a gente vive meio que no automático, né? Tem aquele botãozinho lá do piloto automático e a gente vai indo. Sim. E aí o nosso cérebro, ele aprende por repetição, né? Então a gente faz uma coisa hoje, faz amanhã, me parece que, depois, você vai me corrigir se eu estiver errado, depois de 3 semanas
21 dias, a gente acaba adquirindo os hábitos. Sim. E é muito difícil da gente, depois que adquiriu um hábito, deixar de realizá-lo. Como, por exemplo, o sedentarismo, se alimentar mal, né? A gente sabe das importâncias das coisas, mas a gente não faz. Sim. Romper qualquer padrão é super difícil, né? Qualquer padrão. Pode ser de um relacionamento que te prejudica, pode ser de um hábito ruim que você tem, como fumar ou comer demais, ou pode ser o sedentarismo, né? Então a gente romper com um padrão, com um hábito, que como você falou, o cérebro já aprendeu e ele tá realmente no automático. O cérebro, ele procura os caminhos mais fáceis. Então aquelas conexões que já estão feitas, ele continua fazendo. Então você fazer isso exige um esforço, que é importante. Se eu falar pra você, olha, vai ser fácil você parar de comer a pizza que você come e começar a comer salada. Vai ser fácil você começar a fazer academia. Não é, porque te tira da zona de conforto, mas é importante esse movimento seu. Um pouquinho cada dia. Não precisa começar a fazer academia segunda-feira. Começa pegando a escada, né? Não precisa virar 360 e não comer tudo que você come, mas põe uma saladinha no prato junto. É importante que fazer as coisas aos pouquinhos para o seu cérebro aprender esse caminho. Ah, sem dúvida. Porque quando a gente muda tudo de uma vez, vou fazer um regime louco, não vai durar uma semana. É verdade. E eu vou até acrescentar um parênteses no que você está falando, que a gente precisa ter um motivo forte, né? Para que a gente se mantenha naquela meta. Porque muitas vezes o que a Tami está falando, tem gente que está careca de saber e não põe em prática. Por quê? Falta algo que a gente acredite, que a gente todos os dias veja, olha, eu tenho que lutar por conta disso. Por conta dessa situação que eu estou indo atrás disso, para melhorar a minha saúde, para lá na frente eu colher os resultados do que eu estou procurando. Então eu acho que o combustível é essa fome de realizar aquilo que a pessoa está procurando, né, Tami? Exato. E o grande problema é que as pessoas que têm depressão, e faz parte, né, das características da doença, tem uma apatia muito grande, não tem energia, não tem motivação. É verdade. Então uma pessoa que está no quadro depressivo, ela não vai achar essa motivação. Só que ela precisa sair disso. Então por isso que eu tô falando que precisa essa força extra. Ou se você sabe de alguém que está passando por isso, ajuda essa pessoa. Porque a pessoa realmente não tem isso. É uma característica que faz parte da doença, não ter essa motivação que você está falando. Sem dúvida. Tami, você estava me explicando aqui nos bastidores que algumas pessoas, antes de ter o transtorno mental, têm um mal-estar mental. Isso. Né? O que seria essa pré-fase da patologia? Tá, por exemplo, você, antes de desenvolver um transtorno de ansiedade generalizado, você começa a ter os sintomas de ansiedade, né? Começa a ficar mais ansioso, às vezes não sabe nem por que tá ansioso, não vai nada acontecer de importante, nada tá te afetando, mas mesmo assim você tá ansioso, não consegue focar o pensamento em uma coisa, fica nervoso. E daí, todas essas pequenas coisas vão acontecendo, que é um mal-estar mental, mas ainda você não desenvolveu o transtorno. Se você não entrar com alguma coisa, não tratar, né, não fizer alguma coisa nesse momento, a probabilidade de você desenvolver um transtorno mental é muito grande. Quase 100% das pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, em 10 anos, se não tratam, isso transforma-se em depressão. 10 anos é o período. Mais ou menos, de 5 a 10 anos. Se você não trata o transtorno de ansiedade generalizada, isso vai se transformar em depressão. Pois é, por isso a importância, né, de quanto mais cedo a gente identificar essas questões, não procurar receita mágica, procurar o profissional, porque o profissional está capacitado para poder ajudar a gente, né? Gente, é uma doença mesmo. Igual quem tá com câncer, né? A gente costuma falar que se você pegar o câncer no começo, a chance de cura é enorme. E os transtornos mentais também funcionam dessa forma. Então é muito importante a gente tratar cedinho, né? E pensa só, o pior quadro do câncer, a pior coisa que pode acontecer se uma pessoa tem câncer é a morte. Então, o pior quadro, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que tem pneumonia é a morte. E a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que tem depressão também é a morte. Também é a morte. A gente precisa levar isso a sério. E a gente acha que isso daí é frescura. É frescura, né? Quantas vezes eu ouvi, dá um saco de roupa pra ela lavar. Ai, manda ele levantar de casa fazer alguma coisa. Gente, isso é uma doença. Terapia cheia de louça. Exatamente. Precisa de terapia cheia de louça. Exatamente. Também, alguns aspectos
tem destaque para dar ensejo nesses desajustes mentais? Por exemplo, alguns quantitativos quanto a sexo, idade da pessoa, também relação econômica, posição social? Não. A gente pode pensar que pessoas que têm mais dificuldade financeira ou alguma questão específica podem desenvolver mais, né? Preconceito racial. Exatamente, tipo mas não tem a ver com raça, com religião ou com o aspecto econômico dessa pessoa, né? A depressão pode acometer qualquer um de nós. Claro que a depressão, por exemplo, ela tem uma questão genética. Então, certas pessoas que têm essa genética têm mais probabilidade de desenvolver a depressão. Mas isso também não é definitivo, porque as coisas que acontecem na sua vida, junto com a forma que você reage a isso, é o que vai definir se a depressão vai vingar ou não, vamos dizer assim, né? Exatamente. Por isso é importante estar sempre atento, né? Por isso é importante estar sempre atento. Não só com a depressão, mas os outros transtornos também. Sem dúvida. É o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas continue com o programa em foco, porque daqui a pouquinho a Tami vai trazer algumas dicas para você, não só para o que você possa estar passando na sua vida, já passou, mas serve também de prevenção, de cautela para o futuro ou para ajudar alguém que você já conhece. O assunto é muito sério, inclusive na última semana a ministra dos Direitos Humanos, ela falou que está tendo um índice muito alto no nosso país relacionado a suicídio. Então, quanto mais a gente estiver por dentro desse assunto, melhor é. Até daqui a pouco.